admitir, ou admitir não. Vai depender muito da faixa de miragem. E aula não de manutenção de sistemas elétricos. Esse tipo de situação. Dando sequência ao web-aula anterior, né? Conforme os conceitos importantes aqui na manutenção, paramos na aula programada, né? Para a primeira que acabou ficando um pouco mais extensa, até porque tem muitos assuntos que a gente precisa ficar trocando ideia, né? Justamente porque são concepções que na teoria traz para a gente o conteúdo e na prática eu já linko com algumas experiências que eu tive. E sempre que tiver alguém presente na web aula, a experiência que o nosso colega que estiver online também, né? Então, é por isso que é importante a participação de cada um. Então, dando sequência, nós paramos em potência ativa, né? Então, o que é essa potência ativa? É a potência que se converte, né, em trabalho útil, né? Então, é quando existe uma modificação de energia elétrica em qualquer forma de energia favorável, pode ser térmica, luminosa, etc., sem que exista a obrigatoriedade de uma transformação intermediária de energia. Potência ativa é aquela que é efetivamente transformada em calor, luz ou movimento. Os equipamentos que consomem quase que exclusivamente potência ativa são chuveiro, aquecedor e fornos elétricos. Lembrar de potência ativa. Potência aparente é o total. Então, quando eu multiplico a corrente pela tensão, eu tenho a potência aparente, que é em VA. A potência ativa é uma parte da aparente e ela vai estar em watts. E a outra parte é a potência reativa, que vai estar em VAR, né, em VAR. Então, o que que acontece? A potência ativa ali, chuveiro, aquecedor, forno, geralmente tem um fator de potência elevado, né? Basicamente, toda aparente se converte em potência ativa. Para calculá-la, você precisa multiplicar a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ. O que é o cosseno de φ? Fator de potência. Então, ativo em watts, se você pega ali e divide pela tensão, você vai ter um valor e você acha que é a corrente. E o que que acontece? Muitas vezes você pega esse valor de pela tensão, encontra a corrente, acha que é a corrente nominal e vai selecionar o seu condutor, né? A bitola do seu condutor. E dependendo do range que você está, você seleciona errado. Quais são os problemas? Superaquecimento, problema de risco de incêndio, né? Ineficiência no seu sistema elétrico ali. Então, para calcular, você precisa pegar a potência aparente e como que faz se tiver ativo em watts? Você pega a potência ativa em watts, divide pelo fator de potência e aí você tem a aparente. Costumeiramente, a aparente é maior do que a ativa. E a ativa é em watts, a que realmente vem nas etiquetas dos equipamentos. Então, essa forma de calcular é para monofásico. Quando trifásico, acrescenta o valor de raiz de 3 que é a defasagem entre as fases no trifásico. Então, para a potência ativa no trifásico, é raiz de 3 vezes tensão, vezes corrente, vezes cosseno de φ, ou FP, né, que é fator de potência. Então, onde que é esse fator de potência, né? Relembrando lá em montagem e fundamentos. Então, o fator de potência é necessário que o manutentor conheça o teorema de Pitágoras, né? Determina que a soma dos catetos do quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, aqui, ó, como eu estava mostrando para você o triângulo, a hipotenusa é a aparente, né? Que vai ser o valor maior. Então, o somatório. Exemplo, fator de potência 0,75. O fator de potência vai de 0 a 1, costumeiramente, né? Então, 0,75 significa que 75% da aparente se converteu em ativa e o restante, que é 25%, se converteu em reativa. Então, aqui o cosseno de φ, levando em relação ao ângulo. Quanto maior esse ângulo, né, maior é a reativa e menor é a ativa. E quanto menor esse ângulo, né, maior a ativa e menor a reativa. Então, ó, com as equações anteriores, é possível calcular os valores de potência ativa, reativa ou fator de potência. Perceba que o fator de potência é o cosseno do ângulo formado entre a potência ativa e a potência aparente. Essa grandeza não tem unidade, ela é chamada de grandeza adimensional. Na prática, os profissionais conhecem o fator de potência, né? Então, aqui está cosseno de φ, mas pode ser cosseno de θ também, né? Ou FP, por um instrumento que é instalado no primeiro painel de distribuição elétrica da fábrica após o transformador. Esse instrumento é chamado de indicador de fator de potência e com essa medida, mais a medida da potência aparente consumida, chega-se à dedução das outras potências usando as equações anteriormente apresentadas.
Então, a potência é reativa, né? Então, os consumidores, como transformadores, reatores e capacitores, precisam da potência reativa para excitar o seu campo elétrico ou magnético, viabilizando o emprego da energia efetivamente necessária para realizar o trabalho, que é a potência ativa, né? Ou seja, a potência intercambiada entre a carga e o gerador. Então, quem mais utiliza equipamento que utiliza a potência reativa? Motor de indução, transformador, forno de indução. Para calculá-lo, como que a gente faz? A potência reativa. Tensão vezes corrente vezes o seno de φ, né? Então, não é cosseno de φ. Para calcular de forma direta. Então, você precisaria saber esse ângulo, né? Esse φ, para fazer o seno dele, certo? E para trifásica, que é raiz de 3, que é a defasagem que também vai ser usada, vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o seno de φ. Qual que é a outra forma mais fácil de você encontrar? Se você, né, achar a sua potência ativa, né, e se você tiver o cosseno de φ, no caso lá, que é o FP, né, que é o fator de potência, com ele você acha a aparente, que é potência ativa dividida pelo fator de potência. Você acha aparente. Então, a aparente vai ser o quê? A reativa vai ser o quê? A aparente menos a ativa. Você já tem as duas antes. Então, acaba sendo a forma mais simples de calculá-la. E a aparente, né, a soma vetorial da potência ativa com a reativa. Somam as duas da aparente, que é em VA, a unidade dela. Para dimensionar os condutores, transformadores e motores, leva-se em consideração essa potência, que é a multiplicação da tensão pela corrente. Segundo Frank, a expressão matemática da potência aparente em corrente alternada é representada por uma equação. Então, é tensão vezes corrente direto. Então, isso não dá watts, isso dá VA. É importante saber. E para trifásico, só acrescenta a raiz de 3, que também está presente. Então, é raiz de 3 vezes tensão vezes corrente. E já trazendo para vocês uma questão de parametrização, né, na manutenção para inversores soft starter. Quando você for parametrizar, deve ter o cuidado de desacoplar o motor da máquina, dessa forma não há, ou dessa forma há a possibilidade de primeiro testar, para depois colocar a máquina em plena atividade, evitando assim algum tipo de imprevisto. Então, para instalação de um soft starter ou inversor de frequência, procure no manual ou na placa de identificação dos dispositivos informações relevantes. Então, os dados para instalação: tensão, frequência, temperatura, né, onde esse motor opera, as condições de partida, a quantidade de partida a hora, o intervalo mínimo entre partidas sucessivas, corrente máxima admitida pela instalação em função da queda de tensão. Dados do motor: potência nominal, tensão nominal, corrente nominal, velocidade angular, conjugado nominal e a curva do conjugado em relação à velocidade angular na partida direta. Dados da carga: potência da carga, velocidade angular, momento de inércia, curva do conjugado pela velocidade angular e a característica do conjugado da carga: constante, linear, quadrática, decrescente. Então, os parâmetros para a partida suave, né, que é a tradução literal de soft starter, e inversores de frequência estão relacionados. Ó. Parâmetros de falta de fase ou subcorrente é a diferença entre corrente nominal do motor do nível de atuação em percentual. Então, se o profissional inserir 5% nesse parâmetro, a chave permitirá essa folga em corrente, permitindo o seu desarmamento. Então, esse parâmetro normalmente trabalha em concordância com outro parâmetro de tempo em segundos. Vamos supor aqui ó, que foi inserido 5 segundos no parâmetro do tempo. A chave soft starter permitirá que o motor trabalhe 5% abaixo da sua corrente nominal e falta de fase por 5 segundos. Então, há aplicações que é necessário desligamento do motor por falta de carga, por anomalias de sistemas mecânicos e rompimento de uma correia, por exemplo. Então, já é um fator aqui para evitar algum acidente futuro, né? É um fator aqui que vai garantir a operação em condições normais. Fugiu disso, a máquina desarma, desliga, justamente para evitar aí um dano maior. Já temos parâmetros de sobrecorrente imediata, é o valor que poderá subir em percentual, e da mesma forma necessitará de outro parâmetro para determinar o tempo de atuação. Parâmetro de desbalanceamento de corrente entre fases. Então, ajusta um valor de percentual, né, o máximo de desbalanceamento admissível entre correntes de fases diferentes, sem que haja danos ao motor.
como os outros parâmetros, necessita-se de outro parâmetro de apoio, definindo o tempo de atuação. Então, um valor percentual por X tempo, justamente para ela entender, estou vendo aqui que está fora, por quanto tempo eu já derrubo? É imediato? É 5 segundos, 10 segundos, então você tem essa possibilidade. Motor bloqueado, né? Encontrado geralmente na folha de dados do motor, ou como o pessoal costuma chamar datasheet, né? É basicamente a folha de dados. Quando vocês ouvirem esse nome, é isso, né? A folha de dados ali é o manual do equipamento. Esse tempo dependerá das características do motor e da carga, e a falha por tiristores queimados. Então, imediatamente o aparelho identifica o problema e já emite um aviso em sua IHM. Então, diferente da partida convencional, os métodos de partida com soft start e inversor de frequência não necessitam de relé de sobrecarga, havendo um monitoramento constante pelos seus próprios dispositivos eletrônicos. Eles desarmam e avisam através de sua HM a falha ou o erro que ocorreu. Os erros são relacionados aos tópicos, né, listados aí anteriormente. Então, para a mudança de sentido do giro do motor, deve-se procurar o parâmetro correto com a ajuda do manual do fabricante, que permitirá alterar a rotação do motor sem a necessidade de inverter os cabos de alimentação. A gente viu anteriormente que invertia. Lembra que a gente tinha duas contactoras para reversão? Então aqui, né, a gente tem essa possibilidade sem inverter cabo, né? Então ele faz isso de modo eletrônico ali, de acordo com o tipo de equipamento que você tem. Tem inversores de frequência, existem muito mais recursos disponíveis do que na chave de partida suave. Por quê? A chave de partida suave é na hora que aciona e na hora que desliga, né? Ele faz a rampa de subida e a rampa de descida. O inversor, ele já funciona durante a atuação ali. Quero que o meu motor reduza. Então, na outra é um off, né, com o soft starter, e o inversor ele vai conseguir modular isso. Quero por demanda, né, que é o que está sendo mais comum aí, os equipamentos funcionando por demanda. Então, o inversor de frequência ele tem a possibilidade de fazer, né, essa modulação da frequência e ele não funcionar a plena carga, né, funcionar com 50% da carga, 60%, 70%, e assim vai. Então é necessário encontrar tais parâmetros no manual do fabricante e analisar como se deve fazer a parametrização de suas funções. Essa parametrização deve ser realizada de forma que as condições impostas pela máquina possam ser implementadas no inversor de frequência. Caso contrário, poderá gerar um mau funcionamento ou possíveis refugos dos produtos fabricados. O inversor, quando é parametrizado para trabalhar com motor com uma velocidade muito baixa, poderá gerar um problema de aquecimento, já que o motor trifásico tem seu ventilador instalado em seu próprio eixo para se refrigerar. Então, cuidado também, né? Rotações baixas, aí o eixo vai gerar com a rotação menor vazão de ar para fazer essa refrigeração do motor e aquece, né? Então, outro problema frequente é a parametrização da rampa de aceleração e desaceleração. Há situações em que, se o motor alcançar uma velocidade nominal de maneira súbita, poderá haver desgaste nas partes mecânicas diretamente envolvidas, justamente que a gente tinha na parte direta, né? Velocidade nominal quase instantânea. Aqui também de maneira súbita, que ele traz no texto, desgaste mecânico, né? Isso é tirar da inércia para começar a acelerar de modo muito rápido. Infelizmente, né, tem esse tipo de dano aí na parte mecânica. Então, nos inversores de frequência, é possível trabalhar em diversas velocidades, já que eles possuem um potenciômetro ou entradas digitais, que são recursos de comando de velocidade. Eles também têm os mesmos recursos de rampa de aceleração no momento da desenergização, energização e desenergização do motor. Tanto o método de partida quanto o outro são usados para se obter vantagens competitivas no mercado. Então, nesse caso, basta saber identificar sua necessidade e buscar o equipamento que melhor atenda às suas necessidades. Tem inversor, ele vai comutar, né, durante o funcionamento, e o soft starter é só partida e no desligamento, né? Muitas vezes o inversor para o seu equipamento não faz sentido, por ter um custo maior, né? O soft starter já resolve. Então depende muito, né, da necessidade do equipamento que você tem. Então é tecnicamente impossível citar todas as marcas e modelos disponíveis no mercado, por isso, né, sempre busco outros meios de informação, livro, manual, revista, e é muito importante trabalhar com o manual também, porque ele auxilia e ajuda é uma grande ajuda na hora da manutenção, que trazendo a desmontagem, né, do motor elétrico. Então, a vida útil do motor elétrico está ligada diretamente às condições de seus rolamentos
E em rolamentos elétricos, também é comum, após anos de trabalho, haver folgas entre a tampa e os rolamentos. Portanto, comece o trabalho desligando o disjuntor de circuito, coloque uma placa de aviso de manutenção e tranque o disjuntor com um cadeado de segurança em posição desligado, de maneira que não seja ligado por pessoas desavisadas. Evita acidente, né? Aqui é um manual de operação para segurança. Então, confirme a ausência de tensão com o seu multímetro. Então, abra a caixa de ligação marcando os cabos, para não haver o problema de troca de rotação por fases invertidas. Anile ele, né? Porque facilita tanto para você naquele momento quanto para o próximo que vem da manutenção. Então, sempre que possível, usa anilha, né? Que vai justamente facilitar. Então, logo após, ligue os cabos do motor para dar início ao processo de desmontagem. Porém, não se esqueça de fazer a conexão do cabo terra nos cabos que foram soltos, conforme a NR10, que a gente viu na web aula anterior. Quando a gente citou, né, as questões das NRs, normas regulamentadoras. Então, marque com um marcador industrial ou punção a posição das tampas em relação ao estator, para que ao montar o motor novamente, saiba exatamente como ele estava montado. Normalmente faz-se um ponto com punção na tampa direita e um ponto com punção no estator na direita, né, os dois pontos, e 2 pontos na tampa traseira e 2 pontos no estator traseiro. Dessa forma, você sabe onde vai, né, a tampa traseira e de que forma ela estava montada. Está aqui, ó, mostrando punção, marcando, né, na tampa. Na verdade, na dianteira ele marcou um ponto no texto, né? E na traseira 2 pontos. Aqui no desenho já marcou diferente. A dianteira como 2 e a traseira como 1. Mas aí vai da forma como você usa a lógica, né? Assim como, por exemplo, quando você usa o protetor auricular, aquele cenourinha, né? Aqueles laranjas. E aí você dá um nozinho. Eu, por exemplo, quando eu vou usar, né? Eu dou um nó sempre do lado direito, para não ficar trocando, né? E não acabar tendo alguma doença ou algo assim por ficar invertendo, né? De uma orelha para outra. Então eu marco sempre a direita. Aqui o punção também na hora de fazer a desmontagem, você vai lá, né? E marca um para a dianteira e 2 para a traseira ou uma forma diferente, como você preferir. Então, na tampa traseira comum haver uma arruela que faz função de uma mola, além de não permitir que tenha folga no rotor no sentido axial. Então, né, de trás para frente. Então, a mola dá encosto no rolamento traseiro. A tampa dianteira, o eixo e a polia sairão pela frente, permitindo o acesso ao eixo até uma prensa para sacar a polia e os rolamentos. Esse aqui tem que ter um cuidado, legal, né? Ou, se preferir, estes podem ser removidos com um sacador manual ou hidráulico, conforme o tamanho do motor que está consertando. Então, limpe tudo, retire os novos rolamentos da embalagem e traga o aquecedor indutivo para aquecê-los. Com o aquecimento haverá dilatação do metal que dará uma folga entre o rolamento e o eixo, proporcionando a instalação do rolamento com as mãos, sem que haja necessidade de nenhum tipo de impacto. Lembre-se de que, ao sujeitar os rolamentos a impactos, você poderá danificar o mecanismo, comprometendo a qualidade do seu trabalho. Então, por isso é importante usar um aquecedor indutivo. O normal é na pancada, né, que a gente vê. Só que dependendo de como uma pessoa dá pancada, eu costumo falar que machuca a pista, né, mas de modo danifica, né, as tolerâncias ali do equipamento e pode mudar ali uma medida. Com isso, ou entortar muitas vezes, né, fazer ele ter uma flexão ali. Com isso, ele já não funciona de modo adequado. Então, o aquecedor indutivo acaba sendo a melhor função, a melhor opção aí para fazer essa função. No aquecedor indutivo de rolamento existe um sensor de temperatura que controlará o aquecimento do rolamento. Isso se faz necessário porque no rolamento há lubrificante em seu interior. Caso seja submetido a uma temperatura muito elevada, pode haver perda do seu lubrificante, reduzindo assim a vida útil do elemento por má instalação. Na falta de um aquecedor indutivo, poderá ser feito o aquecimento do rolamento por banho de óleo em temperatura entre 80 e 100 graus para ambos os processos. Então, observe o estado dos rolamentos e bobinas para verificar se existe algum dano na isolação elétrica entre as bobinas ou de bobina para carcaça. Meça a resistência elétrica das bobinas e, se for possível, utilize um megômetro para medir a resistência do isolamento. Então, o sacador de polia, aqui um aquecedor de rolamento indutivo,
um cadeado de bloqueio e um motor elétrico trifásico aí com a vista explodida. Então, depois de instalar os rolamentos, comece a montar o motor novamente. Para tanto, verifique as folgas entre tampas e rolamento e, no caso de dúvida, troque-as, principalmente se for um motor muito velho. Aproveite que o motor está desmontado e coloque apenas a tampa traseira. Assim, você terá a possibilidade de usar uma prensa para instalar a polia. Caso contrário, terá que levar o motor inteiramente montado, o que é muito mais pesado. Instale a polia com a ajuda de uma prensa e dê continuidade na montagem do motor. Depois de colocar a polia, basta encaixar o rotor com a tampa dianteira na posição anteriormente marcada. Posicione os parafusos da tampa dianteira e coloque a tampa traseira sem apertar esses parafusos, né? Depois comece a apertar os parafusos para ajustar as tampas, iniciando por qualquer um, porém o seguinte deverá ser o oposto, para a tampa ficar bem encaixada e alinhada no estator. Então é cruzado, né? O aperto. Lembre-se de que tudo que for montado deve respeitar esse procedimento, principalmente quando há muitos parafusos para serem enrosqueados. Instale o ventilador e parafuse a tampa defletora. Agora instale o motor na máquina, respeitando as marcações anteriormente mencionadas, e isole bem as pontas dos cabos. Feche a caixa de ligação e coloque os parafusos da base do motor sem apertar. Coloque as correias do motor, ajuste o esticador de correia e aperte os parafusos na base do motor. Ore tudo novamente e verifique se não esqueceu nenhum detalhe ou ferramenta da máquina, principalmente um parafuso, né? Geralmente a gente desmonta com uma quantidade de parafusos, vai montar, sobra parafuso, né? Você fala, pô, de onde que brotou esse parafuso? Será que alguém passou desmontando a máquina aqui e jogou esse parafuso para mim também? Caiu aqui, né? Então, justamente, por muitas vezes vai deixando o parafuso para trás. E isso pode afetar, né, futuramente a fixação do seu motor. Então, deixe a máquina limpa para evidenciar que a manutenção foi realizada. Retire as sinalizações e cadeados de segurança e teste o equipamento. Meça a corrente do motor e verifique se a corrente está dentro da faixa nominal. Se tudo estiver certo, libere o equipamento para o setor produtivo e não se esqueça de preencher a ordem de serviço para manter o histórico do equipamento em dia, facilitar também para os próximos manutentores. Então, a nossa conexão padrão dos contatores. Então, a representação do contato de força é de 1 a 6, né? Placa com 6 contatos de força, né? Representado em um contato normalmente aberto, que significa que a maior corrente passará por esses contatos. Aqui trazendo um contactor, na verdade, né? Eu estou pensando na placa ali do nosso motor, mas já entrando em contactores. Então, geralmente L1, L2, L3, né? E aí embaixo é T1, T2, T3, depende muito da marca. Então aqui é os contatos de força, né? Em cima você entra geralmente com a corrente, embaixo ela sai para ir para o seu motor. Então é o de 1 a 6, né? Que são as marcações, ou L1, L2, L3, T1, T2, T3, vai dependendo do fabricante. E aqui, ó, representando o contato normalmente aberto, o que significa que a maior corrente passará por esses contatos. Enquanto os contatos auxiliares são representados pelos dígitos 13 e 14. O número 1 está indicando o primeiro contato auxiliar, o segundo dígito informa que o contato mencionado é normalmente aberto. Não acho que existe a diferença de identificação entre o contato auxiliar, né, o normalmente aberto, e um contato auxiliar normalmente fechado. O contato aberto sempre está seguido pelos números 3 e 4, por isso que é 13 e 14 lá. E o contato fechado, ele vai estar seguido pelos números 1 e 2, por isso que é 21, 22. Se fosse normalmente fechado o primeiro, seria 11 e 12. E o normalmente aberto o segundo seria 23 e 24, porque indica qual que é a posição do contato auxiliar. Então, a alimentação da bobina é sempre representada pelas letras A1, A2, que traz, né? Que o fabricante geralmente usa L1, L2, L3, T1, T2, T3. Botão pulsante. Então, nos botões, né? Lembrando aqui, então A1, A2 vai chegar ao fase neutro, é onde chega o sinal, né? O sinal A1 que manda atracar a bobina da contactora, bobina atracada vai fazer o L1, L2, L3 passar por T1, T2 ou T3, ou 1, 3 e 5 passar por 2, 4 e 6. Em cima, né? A entrada é ímpar, a saída é par. Então, depois que o A1, né, vem o sinal, que é a fase, o A2 vai estar o neutro, vai energizar a bobina traca, aí deixa o contato de força, né, funcionar.
Então, é justamente após a bobina receber esse sinal. Botão pulsante, né? Nos botões há um ou mais contatos que podem ser abertos ou fechados. Para identificação desses contatos, use a mesma lógica da numeração dos contatos dos contatores, sendo 13 e 14 abertos e 11 e 12 fechados, né? Alguns botões expressam seu contatamento pelas cores, sendo vermelho o contato fechado e verde o contato aberto. Lembre-se, né, de que 13 e o 14 formam um contato normalmente aberto e 11 e 12 um contato normalmente fechado. É o segundo dígito, 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado. Significa que, enquanto não pressionados os botões, os contatos ficam em suas posições de repouso, aberto e fechado, respectivamente. Ao pressionarmos o botão, esses contatos mudam de estado e ao soltarmos os botões, os contatos voltam para a posição original. Isso acontece graças a uma mola que é estrategicamente posicionada em seu interior. Botão de emergência, muito importante em NR12 principalmente, né? Devem ser vermelhos para destacar, né? Para ser mais fácil ver, e maior que os demais e diferentes dos botões pulsantes, para não retornar depois de acionado. Então ele mantém. E ele é maior também para facilitar você bater, né? Que você vai usar ele em uma situação de emergência. Pensou ter que ficar encaixar o dedo no botão pulsante? Não, ele já é maior. Você dá um tapa nele, ele é acionado, né? Não precisa exercer uma força muito grande também. Então, quando acionado, ele necessita de um giro sobre ele mesmo para voltar à posição de origem. Então, se você quiser desacionar, tem que girar, não é apertando novamente. Então, apertou a máquina para desenergiza ela. Chave fim de curso. Como os demais componentes, segue o mesmo princípio, né? 3 e 4 normalmente aberto e 1 e 2 normalmente fechado. Sua principal característica é ser projetada para ser acionada mecanicamente pelo equipamento, né? Então, por exemplo, uma porta de equipamento, quando abre ou fecha, aciona a chave fim de curso. Relé térmico, né? Relé de sobrecarga. Suas conexões lembram as de um contator, porque tem contatos de força e de comando. E, como no contator, as fases entram em 1, 3, 5 e saem em 2, 4 e 6, respectivamente. Já no circuito de comando, poderá haver uma variação na numeração e na configuração dos contatos, como pode ser observado, né, na figura aqui que está abaixo. Então, observem que no relé térmico, seus contatos auxiliares ou de comando começam com o número 9 e é formado por dois dígitos. Aqui é para diferenciar até na diagramação, quando você vai fazer o seu diagrama de comando, por exemplo, você vai desenhar as peças. Então, os 9 são para relé de sobrecarga, né? Então, quando o relé térmico desarma por algum excesso de corrente, é possível fazer o rearme por um botão que normalmente fica em cima do relé térmico. Você tem como, ele vem escrito reset normalmente, você aperta ele vai rearmar. E a identificação desses cabos que eu estava falando para vocês anilharem, né, principalmente nos motores. É lógico que ali na parte isolada, porque a anilha, né, vai ocupar um espaço, mas sempre ajuda na identificação e não só nos motores, né? Que vai trazer que instalações de painéis elétricos de máquinas sempre são feitas marcações nos cabos elétricos, unindo as informações encontradas no painel e utilizando um bom diagrama. O manutentor tem plenas condições de saber para onde vai e de onde vem cada cabo. No mercado são encontrados identificadores de vários modelos, como a gente visualiza aqui na imagem, né, para identificar esses cabos. O modelo mais comum e barato utilizado nas empresas parece um anel ou anilha, né? A cada anel vai um caractere, dando condições ao manutentor montar uma palavra ou um número conforme a sua necessidade. Geralmente coloca sigla, número de circuito, se for uma placa do motor, né? A numeração de 1 a 6, justamente para facilitar e identificar isso quando montado e bem feito. Muitas vezes você nem precisa de projeto, né? Porque tá tudo anilhadinho, tudo bonitinho, fica fácil demais da manutenção. Sem isso e sem projeto, aí, meu amigo, fica complicado a situação da manutenção. Então sempre guardem os documentos, conforme a gente falou na web anterior, mantenham ele uma biblioteca da manutenção, tudo mais. E anilhem, né? Sempre que possível. Gasta tempo, dá trabalho sim, mas quando faz, é só uma vez. Depois, para fazer a manutenção, show de bola, fica tranquilo demais para quem está trabalhando. Certo, senhores? Agradeço aí quem estiver assistindo, né? Mantenha-se estudando, pegando firme aí. Siga à disposição na plataforma para qualquer dúvida. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.